Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha a gente aí, hein? Na 12ª aula. A gente continua introduzindo você a este novo conteúdo, do jeito como ele é tratado agora, a nova abordagem. A gente não está jogando fora, não, o que você viu. Que isso? Você já traz muita bagagem, já deu para perceber. Só que a gente agora está fazendo uma arrumação que a gente está, vamos dizer assim, voltado mais para resultados objetivos. É assim que a gente entende o ensino médio. Ele é o meio para eu chegar onde quero, que é a graduação. Para isso, a gente às vezes não perde muito tempo com divagações e especulações que são interessantes e necessárias, mas a gente vai ali, o bibibi no bobobó. É isso aí, objetividade buscando resultados. Claro, você vai aprofundando aquilo que te interessa mais. O Vandinho é um interlocutor, você pode chamar a gente, hein? Eita ferro! Mas a gente tenta enxugar, tirar as gordurinhas. Ó, gordurinha entope as veias. Então a gente, quando pega um livro, por exemplo, de história para ler, lá tá com as gordurinhas, tá tudo. Pois é, mas tem que saber, ó, tirar as gordurinhas para não entupir as veias do seu hardware. Hein? Eita ferro! Bora continuar essa bagaça aí? Hein? Não morra, minha filha, não morra, hein? Continuando a bagaça. O que a gente vai fazer agora? Olha, a gente já entendeu que a história é uma ciência e a gente até se surpreendeu um pouco com essa visão da ciência como algo que muda, que não reproduz a verdade incontestável. Não tem ciência que faça isso. Também prestamos atenção na aula anterior ao fato de que a história é uma ciência humana. Então elas padecem um pouco mais das questões ligadas à subjetividade. É mais fácil um historiador e outro entrarem numa contenda do que um matemático e outro. Mas as contendas existem na matemática também, na física, um físico discorda da abordagem do outro. Tá, mas nas ciências humanas isso é muito presente. E esse é muito o tema da aula de hoje. Olha lá, historiografias. Já viu aí na nossa lousa digital interativa de LED? Historiografias. Pois é. Olha, eu sou professor de história há mais de 30 anos e vira e mexe encontro no meu caminho aquelas meninas mais afoitas que falam: ah, professor, eu fui pesquisar num livro e ele dizia isso, aí eu caí na besteira de ir atrás do outro livro e ele dizia outra coisa. Como é que pode? Qual dos dois está certo? Pois é, pois Pedro também. Olha só, isso é complexo, é o tema da aula de hoje. O que são historiografias? A escrita da história é chamada de historiografia. É o registro escrito daquilo que o historiador, que você viu na aula anterior, né? O historiador debruçou-se sobre fontes históricas, interpretou com método e critério, mas é interpretação, tem muito ali de sacação, tem muito de desejo, de interpretação mesmo. E ele põe agora no papel. Então o mais correto seria falarmos em historiografias. São as várias escritas da história. Ali está a história de toda a memória da humanidade registrada. Porém, não há uma única historiografia. Por mais que o historiador tente manter a transversalidade do conhecimento, ou seja, por mais que ele tente compreender a história como um todo, levando em consideração aspectos econômicos, sociais, culturais, e nem sempre consegue fazer isso. Por quê? O historiador é uma pessoa. Pessoas têm preferências. Portanto, o historiador também faz recortes, também produz uma historiografia que tem enfoques, ou seja, o foco é num determinado aspecto da história. E isso deixa você um pouco frustrado. Porque você fala, eu estava em busca mais de uma análise cultural daquele período e tudo o que o autor fez foi tratar da economia do período. Pois é. Então, talvez você tenha que ler historiadores de
outra corrente historiográfica. Aí isso vai complementando. A gente não está aqui para jogar nenhuma corrente historiográfica no lixo. Todas elas têm sua virtude, todas elas também têm a sua limitação. O que a gente está tentando fazer aqui hoje é, ampliar a sua visão. Então história não é aquela coisa assim, pronta e acabada. História é uma coisa muito complexa, garoto. Ei, não morra, minha filha. História tem dessas coisas. São muitas as historiografias, são muitos os enfoques, tantas vezes complementares, verdade, mas tantas vezes conflitantes, verdade também. Então, olha, Vandim, você vai tratar com a gente todas as correntes historiográficas? Não, não vou tratar todas as correntes historiográficas, mas eu quero dar uma olhadinha com você em 3 correntes historiográficas que são muito presentes no ensino de história aqui no Brasil. Você vai reconhecer já já, porque eu tive professores que hoje eu vejo eram mais materialistas, tinham uma visão da história mais voltada para a economia, não consideravam outros aspectos. Por exemplo, raramente um professor tratava comigo da história da música daquele período ali. Não, mas de economia era um tal de modo de produção para cá, modo de produção para lá. Parece que história resumia-se em quê? Em economia. Pois é, hoje eu sei dar nome a esse tipo de interpretação focada na economia. É uma corrente historiográfica chamada materialismo histórico, baseada nas ideias de Karl Marx, por isso chamada às vezes também de marxismo. Qual é o enfoque do materialismo histórico? A economia, os aspectos econômicos, as relações econômicas entre as pessoas, entre as classes. Aliás, o materialismo histórico foca muito nisso, na questão das classes sociais, da luta de classes como motor da história, e assume para si uma função, o historiador, quando ele é marxista, que é a função de denunciar a opressão de uma classe sobre a outra classe. Então, quando vou ler determinado texto, eu percebo, foi um texto escrito por um marxista. Percebo claramente, olha, ele está muito focado em economia e ele está ressaltando muito essa questão da opressão. Quer dizer, o que eu vou dizer agora, você tem que ponderar, não é matemática, não é 2 mais 2 são 4, não. A gente está só fazendo aqui soltando uns anzóis para ver se fisga alguma coisa. Olha só, quando um historiador marxista, ele vai, por exemplo, tratar da Revolução Industrial, a tendência é que ele olhe a Revolução Industrial por um prisma só, o prisma da opressão da classe patronal, os patrões, sobre a classe operária. E muitas vezes a história ali é repetida e o aluno fica recebendo aquilo e pensando, caraca, velho, pelo que eu estou entendendo, os capitalistas são os vilões e os operários são os pobres coitados e assim se resume a história. Mas outros não vão aceitar isso não. Aqueles que são críticos da historiografia marxista vão dizer, cara, tem algumas coisas aí me incomodando. Não é possível que patrões sejam caracterizados sempre como vilões, opressões. Há outros aspectos a se considerar. Será que a Revolução Industrial ela só traz realmente isso aí que o cara escreveu? Miséria, desigualdade social. Será que a desigualdade social já não existia antes? Será que ela também não melhorou o padrão de vida dos operários? Se comparar um operário do século XVIII na Inglaterra com um servo da gleba lá na Idade Média, será que o servo não vivia em condições mais precárias? Ou seja, toda historiografia tem o seu enfoque, tem os seus críticos, como tem os seus simpatizantes também. A gente não está aqui fazendo guerra de historiografia, né, dizendo, não estamos fazendo isso, não. A gente está apresentando um panorama. Você, claro, vai ser livre, como sempre foi e sempre será, para escolher aquela visão historiográfica que mais diz respeito a você, a qual você mais concorda e simpatiza. Tranquilo? Então tá lá, olha, o historiador marxista, segundo alguns, ele é muito reducionista. Ele reduz a história a aspectos econômicos em detrimento de outros aspectos. É uma crítica, mas há os elogios. Pronto. Positivismo. O positivismo, assim como
a historiografia marxista, marcou muito o ensino da história no Brasil. O positivista, ele crê, por exemplo, que o historiador é neutro, que as fontes escritas são mais importantes do que as outras fontes. Ele acredita realmente naquilo que eu falei na aula passada, que o historiador reconta a história do jeitinho que ela foi. Então está escrito lá no livro, é a verdade. Ele é muito fechado a revisionismos, a dúvidas, a contendas. O historiador, quando ele é positivista, ele diz, não, as fontes históricas elas falam por si só. O historiador não está interpretando nada, a fonte diz isso. Então ele não considera a subjetividade, compreende? Muito durão nesse aspecto aí. Alguns dizem que essa visão está superada. Outros se incomodam, porque dizem que os positivistas é que enfiaram na nossa cabeça uma história de linha do tempo, como se ela fosse uma sucessão de eventos. Então, durante muito tempo, os críticos do positivismo abominaram linha do tempo. O professor que fazia linha do tempo no quadro era considerado professor ultrapassado. Hoje já estamos revendo isso, percebendo assim, gente, tá, a história não é uma sucessão de eventos, mas a gente não pode abandonar essas linhas do tempo não, porque alguns estudantes perdem a noção do tempo. Não sabem se Getúlio Vargas veio antes de Dom Pedro I. A gente precisa situar esse cara na linha do tempo. Tá vendo? Ó? O positivismo também tem seus admiradores, também tem seus críticos. E há uma outra corrente historiográfica, ainda muito em voga, que é a nova história, também chamada de história total ou história dos análises. Ela considera que os aspectos cotidianos é que são os mais importantes. Por isso que ela foca muito em cultura, música, gastronomia, aspectos... Gente, nós já tivemos questão do Enem perguntando do símbolo cultural de um escravo alforriado, que era o calçar sapatos. Bom, alguns consideram que essa corrente banaliza muito a história, desconsidera aspectos importantes e fica muito na vida privada, nas coisas comezinhas, miúdas do dia a dia. Há quem, ao contrário, elogie e fala, graças a Deus parou com aquela coisa positivista de ressaltar herói, data, ficar fazendo a gente decorar aquelas coisas. Graças a Deus que hoje tem essa história com aspectos mais curiosos da vida cotidiana, da música, da sexualidade, enfim. E outros dizem, como eu falei, que isso é banalizar a história. Tá vendo? Então hoje o que a gente pegou aí com essa videoaula? Não há um jeito só de tratar a história, há vários jeitos, nenhum deles é mais certo do que o outro, apenas responde melhor a determinadas análises e outros respondem melhor a outras análises. Tá legal? Então, vamos tomando a nossa sopa aí pelas beiradas, tá? Por enquanto é o quê? Força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.